Assunto de última hora aí. Cidade alerta do tricolor. Mapping, liquidação para os mais velhos. Mesbla, liquidação para os mais velhos. Henrique Carmo vendido ao CSKA da Rússia. E a gente vai ter os detalhes aqui. Vamos dar a nossa opinião agora. Queria primeiro dar o meu boa noite para os meus amigos aqui de bancada. Grécio Duarte, boa noite. Você que é fã aí da base, que acompanha bem a base, você se preocupou com essa venda, não se preocupou, Grécio? Boa noite, Perrone. Boa noite, Marcão. Boa noite, os ouvintes. Cara, muito preocupado com a venda, pelos valores e também tem a questão da próxima safra, né? Que eu venho falando há um tempo, da próxima safra. Cara, 2026 o negócio vai ser difícil pro São Paulo. Sendo bem sincero com vocês, o negócio vai ser bem difícil pro São Paulo. Tem a questão do Henrique ser um jogador que tava crescendo na temporada, tava indo já bem. É um jogador que podia entregar pro São Paulo, né? No decorrer do ano agora. E, cara, a gente perde um jogador que podia entregar dentro de campo e podia entregar no final do ano mais, porque o jogador ia se valorizar. E por conta dos problemas financeiros, a gente já foi obrigado a vender agora. Boa noite, Marcão. Você que chegou com essa bomba, né? Que é essa venda do Henrique e também uma possível venda do Pablo Maia, dessa vez para o futebol da Arábia. E também por um precinho até um pouco melhor, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, né? É o São Paulo da gestão Casares aí dizimando a geração 2006, é isso? 2006. Foi 2006 a geração? 2006. Dizimando a geração 2006. Ó, a gente até botou na tela, Marcão, de manhã a gente estava até batendo papo, né, falando da nossa pauta, que o São Paulo iria vender um jogador. Que teria que vender um jogador até o fim do ano para você equilibrar as contas, vamos dizer assim, colocar as contas no azul. E a gente estava especulando com essa tela aí qual jogador seria vendido. Teria o Rodriguinho, né? A gente falou sobre isso, né, Grécio, de manhã. Teria o Henrique Carmo ali, que foi o bola da vez. E eu até coloquei como especulação o Bobadilla e o Ferrarese, que estão vivendo um ótimo momento. São jogadores de seleção, né? Para serem vendidos até o fim do ano ou na janela do fim do ano. E aí, Marcão, essa venda aí do Henrique, ainda mais por esse valor que está especulado aí, o que você entende com essa venda aí do São Paulo? Bom, primeiro que pra mim, boa noite, Grécio, Perrone, amigos. Bom dia, boa tarde também, não sei a hora que vocês vão estar vendo, mas hoje, pra quem tá no ao vivo... Bom dia, boa noite, porque tem gente que assiste da Austrália. E outra, tem a galera da Austrália também que tá na audiência. Mas enfim... Aliás, o Henrique Carmo já tinha sido vendido na Austrália. Verdade, lá as coisas acontecem antes. Mas pra mim é revoltante, Perrone e amigos. É outro jogador que o São Paulo não vende, ele doa. Né? Já foi assim com o William Gomes, já foi assim com o Lucas Ferreira, já foi assim com o Matheus Alves, então é outro jogador que o São Paulo tá dando de mão beijada aí pro futebol europeu. Ai, mas Marcão, ele tá indo pro CSK, mas o São Paulo ainda fica com 20%. Irmão, desde quando o futebol russo serve de vitrine pra alguém? Então a chance do moleque chegar lá, ter dificuldade com a língua, ter dificuldade cultural, de adaptação, faz um frio do cacete naquela porra. Então tudo conspira pra que o moleque não vá bem na Europa e o São Paulo fique com 20% de um moleque que não vai ter vingado. Então é outra venda que, na minha opinião, é absurda. O seu Júlio Casares vai estar fazendo questão de dar as joias que a gente tem na base. Obviamente, se a gente for comparar com outros atletas que foram vendidos recentemente, é o caso do Estevão, o Henrique Carmo tá no mesmo patamar do Estevão? Não tá. Mas era um moleque que era pra ir no mínimo por 15 milhões de euros, no mínimo. Só que o que acontece, Perrone? Todo mundo vê que o São Paulo tá quebrado financeiramente, e isso não é que... A gente costuma dizer que no mercado publicitário fala, ó, não faz publi nesse valor aí, porque o mercado se fala. Se alguém descobrir que você tá fazendo esse valor, os caras vão se falar, ninguém vai querer pagar o que você tá pedindo. Então, isso acontece também no futebol, e fica ainda pior porque é explícito. Isso é divulgado na mídia. Então, o clube, ele chega lá e fala, ó, o cara ali vale 15 milhões, mas chega lá porque os caras estão com o Pires na mão, oferece 6. Se você um dia, Perrone, tiver com dificuldade financeira, você tem um carro que vale 100 mil, você jamais pode vender seu carro por 30. Por mais crise financeira que você tenha, a não ser que você esteja morrendo de fome. Né? O São Paulo, até agora, pelo menos, pelo que a gente tem visto, tem dificuldades financeiras, mas não tá morrendo de fome, não tá quebrado que nem, por exemplo, o Botafogo tá, outros clubes aí que acabaram virando SAF estão. Mas dentro desse cenário aqui é extremamente revoltante você ter um jogador promissor que poderia ter sido muito melhor utilizado já por outros treinadores, não só com o Crespo, né, e vender por esse valor. Então, enquanto o São Paulo não tiver na cabeça que tem que dar vitrine pra essa molecada, pra quem sabe um dia começar a vender melhor, vai continuar vendendo por valores irrisórios, como tem vendido aí os últimos jogadores que a gente conseguiu. Então, o Casares, em entrevista pro Gabriel Sá no Arquibancada Tricolor, ele falou de minutagem de jogador, né? Ele tentou explicar que a venda, por exemplo, do Lucas Ferreira não foi uma venda ruim, porque o jogador não tinha minutagem. A mesma coisa com o Matheus Alves. Só que se a gente não der minutagem para esses jogadores, a gente vai continuar vendendo a preço de banana. Então a questão é você dar minutagem para esse jogador e depois você colher isso numa venda melhor.
né? Por exemplo, como o Estevão, por exemplo. A gente não quer comparar o Estevão com eles, porque o Estevão realmente é um jogador extra classe, Sim. tá? Ele é Sim. um extra classe. Ele, pra mim, é melhor do que todos esses nossos aí. Assim, em termos de jogador tá mais pronto e tá jogando. Tecnicamente falando, é melhor, ponto. Ninguém melhor. vai deixar de ser São Paulino porque tá falando que o Estevão é melhor que o Henrique Carmo. Não, sim. Só que a gente não vê o Henrique Carmo e os outros jogadores jogarem. Não tem a minutagem necessária. Ah, tudo bem, não dá pra jogar. Pô, e no Paulista? Por que não tinha posto no Paulista? Os meninos, olha, eu vou falar. Eu pego um camarote lá no São Paulo, né, pra assistir os jogos, que às vezes vai o Rian Francisco e o empresário dele vai lá assistir os jogos. Sim. E no começo do ano foi o Matheus Alves também assistir os jogos lá. E eu falei, eles estavam de férias, tá? Eles estavam de férias, eles tinham terminado a copinha, foram campeões, e eles estavam de férias. Por quê? Porque eles embalaram lá a Copa do Brasil, que eles ganharam, junto com a copinha. E aí deram as férias pra eles na época do Campeonato Paulista. Eu perguntei, né, pra eles, mas vocês, tudo bem, vocês estão de férias, mas pô, se fosse pra jogar, vocês não jogariam? Não, pô, não tinha dúvida que os dois jogariam. Entendeu? Não sei se a questão também é trabalhista ou não, que tinha que dar, era obrigado ou não, mas esses moleques, eles querem a minutagem. É diferente férias dos jogadores de férias de moleque. O moleque, ele quer cavar, botar o pezinho, fincar o pé no time profissional. E a gente não dá tempo para esses moleques jogarem. E aí vem a questão da minutagem que o Casares falou, mas que, porra, é óbvio que o moleque vai valer menos porque jogou menos. Sim. Ele não joga. Mas sabe qual é o problema, Perrone? Já que você tá falando da Copa São Paulo, teve o lateral do Corinthians que fez um gol, inclusive, fez 1x0 lá pro Corinthians, lá 1x0 pra cima de nós. Antes da gente virar. Sim, chamava Denner, lateral esquerdo. Esse moleque, se eu não me engano, ele foi vendido por Chelsea, se eu não me engano, por 12 milhões de euros, condicionados mais 3 ali, que daria 15 milhões de euros. Lateral esquerdo, você já viu esse moleque jogar no profissional do Corinthians? Nenhuma vez. Nenhuma. Então como é que um moleque que é lateral, não tô nem falando do cara que é atacante, que nem, por exemplo, é o Henrique Carmo, que nem é um meia, que nem é o Matheus Alves, o outro atacante, Lucas Ferreira. Então esses moleques já estavam figurando no profissional do São Paulo, já tiveram oportunidades, apesar da pouca minutagem, em função daquele incompetente, aquele projeto de técnico que tava lá antes do Crespo. Agora as Lucas aí já vão começar a se rasgar, que se dane, porque é isso mesmo. Calma, Marcão. Não, mas não é calma, é a realidade. Então, você tava perguntando por que não deram minutagem pra esses moleques do Campeonato Paulista? Porque aquele incompetente, nem com a equipe titular, com Oscar e Lucas e companhia limitada, ele conseguiu ganhar do Velo Clube lá e da Inter de Limeira lá em Brasília, naquela sequência de jogos. Estourou lá. Todo mundo porque Exato. não conseguiu ganhar aqueles 3 jogos lá. Exato. E aí, ele vai dar minutagem pra molecada? Não vai, porque ele é um incompetente. Nem com Oscar e Lucas ele consegue ganhar, imagina com os moleques. Aí ele ia colocar ainda na conta dos moleques o fato de não ter conseguido o resultado. Mas voltando ao assunto. Como é que um lateral esquerdo, que nem jogou na categoria principal no futebol profissional do Corinthians, é vendido por 15 milhões de euros pro Chelsea e o São Paulo não consegue vender um mísero jogador? Tem que juntar 2 pra dar o valor do moleque lá. Juntar 2 não, juntar 3 ou 4, né? Porque ainda teve o Ângelo, ainda teve o Lucas Ferreira. Então é uma questão também, na minha opinião, de capacidade de quem negocia. Por mais que você saiba, o São Paulo tá quebrado? Tá. O Corinthians tá como? Financeiramente tá que nem nós ou até pior. Então como é que eles conseguiram essa venda e o São Paulo não consegue? De um lateral esquerdo, hein? De um lateral esquerdo. Então é o que eu falo, tem também a questão da competência / incompetência de quem faz esse tipo de negociação. Todo mundo ali no futebol brasileiro sabe que os clubes aí realmente, os que não estão estruturados, que nem Palmeiras e Flamengo, os que não são SAF, se chegar uma oferta razoavelmente boa, vai vender. Mas o São Paulo não consegue chegar nem numa oferta razoável, Perrone. É isso que eu falo, se o cara, teoricamente, valeria 15 milhões, o mínimo pra você vender é 11, 12, 13 milhões de euros, não por 6. Você entendeu? Então, enquanto o torcedor também não começar a cobrar realmente a diretoria do São Paulo para que isso aconteça de uma forma mais competente, essas vendas, no caso, já que vai perder o jogador, que venda por um valor que você fala, pô, pelo menos vai realmente fazer cócega do que eu tenho ali de prejuízo em termos de déficit no ano. Há um propósito, Exato. né? Precisa ter um propósito a venda. Mas agora você não consegue liquidar nem parte da dívida e ainda se desfaz de um jogador. E aí ainda tem gente que fala, mas manteve 20%. Vá pro inferno, mano. 20% de um cara que vai jogar na Rússia, na Ucrânia, no raio que o parta do leste europeu. Perrone, isso aí não é vitrine pra ninguém, irmão. Quem que para na Europa pra ver o futebol russo? Nem sei se tá jogando fora da Rússia por causa da guerra lá também, enfim. É outro dificultador também, mas enfim. Agora o Grécio falou uma coisa que me preocupou. Claro, tá tudo preocupante, mas você me falou uma coisa agora que preocupou mais ainda. A safra foi dizimada, essa safra que foi vencedora. Essa safra sobrou só o Rian Francisco agora. Jogou muito. E só sobrou porque machucou, hein, Marcão? Sim. Só sobrou porque machucou. Porque Sim. senão eu acho que ia ser vendido também. Mas assim, vamos voltar um pouquinho atrás na linha do tempo. Grécio, explica por que você tá preocupado que nesse ano, por exemplo, a gente pode ter vendido, e eu acho que o propósito do São Paulo era ficar no azul, só que no ano que vem, será que a gente vai ter azul? Será que vai ter jogador para vender no ano que vem? Essa safra acabou. Foi dizimada, como você falou. E
Pô, o próximo ano o São Paulo tá ferrado. O São Paulo tá literalmente ferrado. Eu falava isso na época do Beraldo. O São Paulo não tinha zagueiro depois do Beraldo. E não teve até hoje. O São Paulo não teve outro jovem jogador pra ocupar aquela posição. Por quê? Porque o São Paulo, ele tá acontecendo o quê? O São Paulo em 2019, 2020, quando vendeu o Antony, o São Paulo não tinha um outro jogador. O São Paulo teve obrigações financeiras, como tá tendo hoje, 2020 para 2025. O São Paulo tá tendo obrigações financeiras para vender mais jogadores. Naquela época teve obrigação financeira para vender o Antony, vendeu. Não tinha outro jogador. O São Paulo teve dificuldades para ter um ponta, né? Eu acho que era o Rogério Ceni que toda a coletiva pedia um ponta pro São Paulo. E o São Paulo teve dificuldade porque vendeu o seu ponta. Aí, agora, tá vendendo o seu meia, que não tem, com a saída do Oscar. Agora, graças a Deus que o Rodriguinho tá jogando bem, né? Que provavelmente vai ser o próximo a sair na próxima janela, que o São Paulo vai ser obrigado novamente a vender. Então, assim, quando Mas sai... fala, Grécio, das próximas gerações. O que a gente tem lá que a gente pode confiar? Que pode subir no profissional e pode se dar bem? A gente, pra essa posição, a gente tem o TT no sub-20, mas assim, é um jogador que é pra 2 anos. Pra 2, 3 anos. O Nicolas, por exemplo, é um jogador que é uma promessa, é um grande lateral esquerdo de grande potencial no São Paulo. Tanto é que eu acho que eles iam vender o Patrick, que era pra botar o Nicolas no lugar. Sim. Né, pra ser o terceiro lateral e subir depois que o Wendel ou o Enzo saírem do clube, etc. É só o Nicolas? Desse time preparado é só o Nicolas. Pro ano que vem? Pro ano que vem. Ainda tem o Igão, zagueiro, mas pelo que vem mostrando nos treinamentos, que ele vem treinando com os profissionais, ele sempre cai pro sub-20, e no sub-20 a zaga tá indo muito mal, tipo assim, os números são terríveis no sub-20, então provavelmente é porque ele não tá preparado. Então assim, tem o Nicolas, como eu falei, a posição do Henrique é o TT, mas é pra daqui a 2, 3 anos, 2026, do jeito que levaram o São Paulo, 2026 o São Paulo tá ferrado, porque não vai ter condições, porque o que tá salvando o São Paulo nesses anos é a base. O São Paulo não vai ter jogador pra vender. E aí, o que vai salvar o São Paulo? O que vai fazer o São Paulo respirar financeiramente? E outra, a gente tem que falar uma coisa, a gente sempre fala do problema, mas quem fez esse problema? Quem fez esse problema... Essa diretoria que está, não foi só a última, porque o Júlio Casares também fazia parte do Conselho de Administração de São Paulo antes, na época do Leco, fazia parte do Conselho de Administração. O Belmonte, companhia, fazia parte do Conselho Deliberativo. Então, se vota a parte financeira de São Paulo, são eles que votam, há vários anos. Como eu falei, eu citei o Antony, em 2020, que foi vendido para respirar, e até hoje São Paulo tá tentando respirar para fechar no azul. E 2026, eu tô falando, 2026 São Paulo tá ferrado. Mas cuidado, viu, Grécio? Você tá falando aí que o São Paulo não vai ter ninguém na base pra poder vender. Não esquece que o São Paulo tá vendendo 30% aí pra acionistas pro fundo aí. Então, se você falar desse jeito, é capaz nem dos acionistas querer comprar os 30%. Os caras vão ouvir o Grécio. Você entendeu? Então, cuidado, viu, Mas Grécio? já a gente vai falar sobre esses 30% também, porque eu acho que esses 30% é uma tentativa de resolver um problema que é difícil de resolver. Mas a gente fala isso daqui a pouco, tá bom?